Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para começar mais um devocional. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para juntos estudarmos a palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 10 a 11. Acompanhe comigo a leitura. Enquanto eles olhavam firmemente para o céu, Jesus subia, e eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes subir para o céu. Amados, Jesus já havia morrido, ressuscitado, e passado um período de 40 dias com seus discípulos após a ressurreição. E esse momento aqui é o momento onde Jesus está subindo aos céus para se assentar à direita de Deus Pai. E nesse devocional, eu quero chamar a sua atenção para o fato em que, enquanto Jesus estava subindo aos céus para se assentar à direita de Deus Pai, os discípulos ficaram com seus olhos fitos em Jesus. Porque, queridos, quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, nós temos direito a 3 bênçãos maravilhosas que o próprio Senhor nos dá, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A primeira grande bênção é a bênção da instrução. A Bíblia diz em Atos, capítulo 1, verso de número 2, que enquanto Jesus esteve aqui na terra, no espaço de 40 dias antes dele ser assunto aos céus, Jesus esteve com seus discípulos dando-lhes instruções. E você pode perguntar, que instruções foram essas? Essas foram instruções de vida, uma vida santa, uma vida prática, uma vida que glorificaria o Senhor após a sua ascensão aos céus. Então, quando nós estamos com os nossos olhos fitos em Jesus, apesar das lutas que passamos, apesar das dificuldades que enfrentamos, apesar das guerras que passamos em nossa vida, nós podemos ter a garantia que nós sempre seremos instruídos pelo Senhor segundo a sua palavra. E detalhe, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você pode ver que os discípulos ficaram sim debaixo da instrução do Senhor. E a segunda grande bênção que eles desfrutaram foi a bênção da direção. Queridos, as direções de Deus, nós precisamos aprender que as direções de Deus, elas sempre serão mais eficazes e mais poderosas do que as nossas direções. Atos 1, versos 6 a 8, diz que os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Jesus olha para eles e diz: Não, essa não é a direção. A direção não é para restaurar Israel agora. E os discípulos, meio que sem entender, perguntaram a Cristo: Mas qual é, Senhor, a direção? E Jesus, olhando para eles, diz: Vocês vão ficar em Jerusalém, o poder do alto virá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Amados, nós precisamos entender que as direções do Senhor, elas sempre serão mais poderosas e mais gloriosas do que as nossas direções. Os discípulos pensavam em uma restauração regional, mas Jesus disse: não, a direção não é essa. A direção é uma restauração mundial. Vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito e após isso vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a terceira grande bênção, queridos, que nós podemos usufruir quando os nossos olhos estão fitos em Jesus é a bênção da confiança. Todos aqueles, queridos, que mantêm os seus olhos fitos em Jesus podem estar certos de que você pode confiar nele. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava subindo aos céus, os apóstolos com seus olhos fitos em Jesus, 2 homens de branco aparecem, 2 anjos, e fazem uma pergunta simples para ele: Homens, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele um dia voltará. E amados, nós temos essa plena confiança que o nosso Senhor um dia foi, mas Ele também voltará para nos buscar. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Se ela edificou a sua vida, compartilhe com mais pessoas. Até o próximo devocional. Deus te abençoe.
O Recanto Azul é um espaço de convivência para a terceira idade. Aqui nós temos acompanhamento de enfermagem, onde eles verificam a pressão, verificam a glicemia e onde nós também temos um momento de exercício físico. Nós também temos aqui atividade de coordenação motora, atividade cognitiva, onde os nossos idosos são bem tratados, são acolhidos. Eles aqui, eles têm a oportunidade de se expressar, falar o que sentem. Então, eles se sentem aqui abençoados. Meu nome é José Ferreira de Barro. A minha idade é 87 anos. Eu estou aqui porque me sinto feliz de estar aqui reunido com meus irmãos, porque com a presença de Jesus Cristo na nossa vida é que Ele nos une nessa caminhada cristã, porque somos todos filhos de Deus, por isso devemos caminhar junto, unido, com o Espírito Santo nos conduzindo para o Senhor. Por isso eu me sinto feliz de estar aqui unido com todos os meus irmãos. Meu nome é Virgilina, eu tenho 75 anos, eu estou aqui no Pilax porque eu gosto de estar aqui, porque aqui é saúde. Eu tenho 7 anos mais ou menos que eu estou por aqui. Eu gosto porque é saúde pra gente, né? Depois que eu entrei aqui, eu me desenvolvi mais, eu quase não aguentava andar direito, mas agora eu não tenho mais dor no joelho, não tenho dor em nada mais, eu ando bem, graças a Deus, estou tranquila, muito bem. Toda vez que eu participo do culto da vingança do Éder, eu sou muito bem abençoada e hoje foi maravilhoso, hoje foi especial. O Senhor hoje me abençoou poderosamente. Eu hoje fui vitoriosa, eu sou uma mulher empoderada em nome de Jesus. Hoje tivemos uma linda noite de celebração, de adoração e louvor ao nosso Deus. E é sempre um privilégio estarmos aqui, rendendo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Hoje nós fomos renovadas, transformadas, fortalecidas pela palavra do Deus vivo, pela palavra do Deus Todo-Poderoso. E nós estamos saindo daqui vitoriosas, mais fortes ainda, graças ao nosso Deus. Toda a honra e toda a glória nós damos a Ele. Hoje nós tivemos uma noite maravilhosa na presença de Deus, mais uma vingança do Éder nesse dia tão especial. Deus nos surpreendeu fazendo maravilhas e mostrando para nós que só Ele pode trazer cura e restauração. Não tem como escondermos, usar folhas ou outras coisas para esconder aquilo que está no íntimo do nosso coração, porque o Senhor sabe, Ele nos conhece e Ele quer nos restaurar. Foi uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Hoje
foi um dia da 23ª edição da nossa Vingança do Éden. O que é isso? É uma festa que a Igreja Renovada faz para homenagear o Dia Internacional da Mulher, que é agora dia 8 de março. E esse dia é muito importante porque Deus nos redimiu através da mulher. O Senhor nos garantiu que, mesmo sendo acusada do pecado lá atrás, culpada pelo pecado, o Senhor nos redimiu no mesmo jardim onde a culpa veio. E aqui nós muitas vezes tentamos esconder os nossos pecados com a folha da figueira, como Adão e como Eva fizeram. Tentaram se cobrir e nós não conseguimos cobrir a nossa nudez, o nosso pecado, pelo nosso esforço pessoal. Não conseguimos cobri-lo com o nosso status, com nossa maquiagem, porque ele só é superficial. O que o Senhor quer tratar é algo muito mais profundo que está na nossa alma. Por isso esse ato profético, onde nós colocamos numa folha de figueira tudo aquilo que hoje está cravado na nossa alma e nos acusa constantemente, e a culpa, a vergonha e a dor nos acomoda. E hoje, como um ato profético, nós rasgamos isso do nosso coração, entregando ao Senhor, porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E somos livres hoje para adorar o nome do Senhor Jesus. A festa de Purim é um marco muito grande para o povo de Deus. Aqui a gente fala sobre os judeus que receberam um grande livramento do Senhor. O Senhor ele deu a oportunidade do povo se defender contra os decretos que Amã tinha intitulado sobre eles, porque o nosso Deus é fiel. Que festa linda nós tivemos no dia de hoje. Celebramos a festa de Purim, uma festa de livramento, de vitória, onde nós aprendemos que nessa festa nós precisamos tomar decisões importantes, decisões de lutar, de conhecer o inimigo, mas principalmente de conhecer a Deus, de se posicionar e deixar Deus nos usar. Foi uma linda festa, onde Deus fez maravilhas no nosso meio.
Vamos ler então o texto que está em Esther, capítulo 9, versículo 20 a 22 e o versículo 26. Esther 9, 20 a 22. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se acharam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presente uns aos outros e dádivas aos pobres. Verso 26, por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. No calendário hebraico, irmãos, essa festa de Purim é para ser comemorada no 14º e 15º dia do mês de Adar, que no nosso calendário, ele caiu este ano, na virada do dia 2 para o dia 3 de março. Foi um dia extraordinário que eles estavam mesmo debaixo da guerra, eles estavam nos bunkers se confraternizando e alegrando, porque eles não podem deixar de celebrar esta festa. Purim é uma palavra que vem do pur, e essa palavra ela nos sinaliza algo muito forte, que é mais do que simplesmente o que eles levam em consideração como dados ou jogos ou sortes que são lançadas naquele momento. Naquela época, Amã, ele lançou sortes no Pur para escolher o dia em que ele iria exterminar os judeus. Nós já ensinamos várias vezes sobre isso, e nós vamos dar só uma pincelada nas áreas que forem necessárias hoje. Mas o povo de Deus é um povo de aliança, e Amã, ele queria por tudo eliminar o povo de Israel. Qual era a raiva no coração daquele homem? Ele soube que havia um judeu que estava entre os escolhidos do rei e que estava à porta do rei, e que ele não se dobrava, não se curvava diante da autoridade que ele era nomeado pelo rei. Isso o deixou extremamente irritado, e ele, para punir Mardoqueu, decidiu exterminar todos os judeus, porque era essa a sua origem. Então, a primeira decisão que nós vemos aqui é lutar contra os seus inimigos. Havia uma pressão muito forte, ele lançou sortes, e a decisão era que no dia que foi estipulado, com as sortes que Amã lançou, todos os judeus deveriam ser mortos. E os não-judeus, que seriam seus algozes, os matasse aonde eles estivessem escondidos, nas suas ruas, casas, becos, valados, onde eles estivessem, que a pessoa soubesse que ele era judeu, tinha que matá-lo. Observe aqui, irmãos, que os registros de Esther, ele mostra que, apesar da decisão de exterminar os judeus, a festa de Purim comemora o inverso disso. Foi um dia de grande vitória. Israel viu o que Deus fez, porque o rei Assuero, que era um rei medo-persa, ele foi o rei que ajudou os judeus num período extremamente difícil. Os irmãos conhecem um pouco da história, que Israel foi governado durante 70 anos pelo governo babilônico. E durante aquele governo foi um governo repressor. Babilônia dominava toda aquela região, e
Quando você olha a profecia de Daniel, capítulo 6, em que Nabucodonosor tem aquele sonho com aquela estátua, cabeça de ouro, peito de prata, os quadris de ferro, perna de bronze e as pernas de ferro, ali estava simbolizando reinos. E esse reino de Nabucodonosor, da Babilônia, era essa cabeça de ouro que Daniel se retrata ali no capítulo 6. Mas veio um outro reino, que foi mais forte do que o dele, que era o reino dos Medo-Persas, que era simbolizado pelo peito de prata, na visão que Deus tinha dado e que Daniel interpretou para o rei. E esse reino, depois de 70 anos debaixo de um jugo opressor da Babilônia, Deus levanta um outro reino Medo-Persa, que foi o que destituiu o reino babilônico e se expandiu muito naquela parte do Oriente, chegando aí até o Egito, chegando aí até a Grécia, e se expandiu por uma parte da Ásia. Toda aquela parte foi totalmente dominada pelo governo Medo-Persa, e ele se fortaleceu muito, muito mesmo. Veja que durante esse tempo ali, o rei Assuero, ele foi usado por Deus para abençoar o povo de Israel. Porque naquela época, irmãos, com a determinação que tinha sido dada de extermínio, ele não tinha consciência do decreto em si que Amã tinha feito ele escrever. Ele não estava muito ciente do que estava por acontecer, até porque ele não sabia qual era a origem da sua esposa. Vasti tinha sido destituído do reino e tinha sido levantado Esther para ser a sua esposa. Mas ele não estava interessado qual era a origem de Esther. E Esther era judia. E isso não foi dito nada para ele. Então, qualquer decreto que o rei emitisse, ele não poderia ser revogado pela lei dos medos e persas. Ele tinha que ser cumprido na risca. E, nessa ocasião, o Amã fez o rei escrever um decreto para que fosse extirpado todos os judeus da face da terra. Quando o edito saiu e começou a ser divulgado por todas as províncias do seu reino, houve uma tristeza muito profunda que se espalhou sobre todos eles, porque os judeus sabiam que a lei não podia ser revogada. O seu dia de morte já estava decretado e eles não tinham nem para quem recorrer. E Mordecai, que era tio de Esther, que estava sempre na porta do rei, ele rasga suas vestes, coloca cinza sobre a sua cabeça e fica sentado ali. E ninguém podia ficar assim ali na porta do rei. Ali era um lugar, muito separado de luxúria e tudo mais. E foram avisar Esther: Esther, teu tio está ali, pano de saco, ele não pode ficar ali. Esther manda roupas para que ele se trocasse. Ele disse: não preciso trocar de roupa, eu preciso resolver nosso problema. E ela vai e procura saber o que tinha acontecido. E isso foi terrível, porque quando ela chegou, ela disse: eu não sei o que fazer. E ele disse assim: olha aqui, Esther, não pense que por você estar no palácio, você vai ser isenta dessa lei, porque você também é judia. Mas se você se calar, Deus vai abrir a porta de outro lugar. E ela ficou muito aperreada com tudo que ele lhe falou. E ela disse: faz o seguinte, manda que o povo jejue por 3 dias. Eu também vou jejuar com todas as minhas moças. E depois eu vou me apresentar ao rei, porque você sabe que ninguém que não for chamado não pode chegar à presença do rei, senão ele pode mandar executar, a não ser que ele estenda o cetro e as pessoas sejam libertas. Então, para que fosse revogado a lei que Amã fez o rei assinar, só se fosse editado um novo decreto. E isso era quase que impossível, Isso não tinha acontecido. Mas o direito de eles estarem vivos era buscar a Deus para que Deus revogasse esse decreto de alguma forma. E Deus assim o fez. A decisão de enfrentar os inimigos, irmãos, não é o acovardamento,
não é a submissão absoluta e deixar que te matem. Não, Deus ele sempre nos ensina a ser pessoas que reajam no dia da adversidade, que esteja de pé no dia da luta e não fique se dando por vencido porque acha que não tem solução, que não tem alternativas, e esse não é o fim da história, muito pelo contrário, a decisão que precisamos tomar é de buscar aquele que resolve o problema, e foi o que Esther fez. Ela como rainha nada podia fazer, Mordecai como sendo autoridade lá dentro também nada podia fazer, e agora quem iria fazer era o Deus que ela servia. Então aprenda, no dia da sua dor, no dia da dificuldade, no dia que você não souber o que fazer, busque ao Senhor. Pano de saco e cinza, de humilhação diante do Senhor e ore. Ao invés de estar falando, fulano, vai orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vença a sua própria guerra. A dependência de terceiros não vai levar a lugar nenhum, mas quando você depende de Deus, o socorro e o livramento chega, a resposta chega. Deus faz o impossível acontecer, irmãos, e aconteceu. Deus honrou o seu povo e ele pôde prevalecer. O que era para que eles caíssem diante do plano do inimigo, Deus reverteu essa história e o povo não foi extirpado, pelo contrário, foi feito um novo edito, porque aquele não se podia revogar, mas o rei escreveu um novo edito, onde ele dava aos judeus o direito de se defenderem. E aí sim o jogo virou. Israel foi quem começou a matar os seus inimigos, a ponto deles desejarem ser judeus para que eles não morressem. Veja como Deus, ele revira a história e faz o novo acontecer para que o seu povo seja honrado. Então a primeira decisão, vença os seus inimigos. A segunda decisão, conhecer o rei e tomar posição. Isso é muito importante, irmãos, porque embora esse livro de Esther não mencione o nome de Deus em nenhum momento, você vai ler ele de ponta a ponta, ele não vai falar o nome do Senhor Deus, mas é visível a presença de Deus, como ele influencia Esther, como ele influencia o seu povo para que eles fossem favorecidos por Deus. Então, conhecer os tempos de Deus é fundamental para que você avance nessa proposta, avance no seu crescimento, avance para entender a promessa de Deus na sua vida. Então, eu preciso para isso conhecer o rei. O quanto você conhece o seu rei? O quanto você conhece o seu Deus? Vamos mudar, porque ele continua sendo rei sobre os reis, rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas é fundamental que você conheça o seu Senhor, não mais de ouvir falar como Jó, porque ele ouvia falar muitas coisas e até servia a Deus, mas quando veio a tentação, quando veio a prova, quando veio a luta, ele mesmo disse com a sua boca: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar, porque no dia da luta, no dia da adversidade, no dia que você não tem ninguém ao seu lado, é quando você vai provar o quanto você conhece socorro, livramento, amor, cuidado de Deus e proteção. Ele vai estar ao seu lado todo o tempo, sustentando as tuas mãos, bora, eu estou contigo. Passar pelas adversidades, irmãos, é amadurecer a nossa fé no conhecimento do Deus que nós temos. E quando nós o conhecemos, a consequência é a seguinte: toma-se uma posição. Eu não vou abrir do meu espaço, eu não vou ceder, eu vou continuar firme na proposta que Ele me deu. Por isso que conhecer a Deus, conhecer também os tempos de Deus na nossa vida é fundamental, irmãos, para que você avance, porque às vezes queremos algo, mas não é o tempo, e Deus nos faz esperar. Calma,
Fica aqui em stand-by, vai chegar a hora. Você precisa esperar o tempo em que as coisas vão começar a mudar. Conhecer a Deus é ter perseverança para que o tempo dele processe todas as coisas na nossa vida. E isso tem que ser uma chave na sua vida, para que você não se antecipe, para que você não passe na frente de Deus, para que não fale o que Deus não quer que você fale, que você não murmure, não reclame, não desista. Não se veja como uma vítima, um coitadinho, ninguém me ama, ninguém me quer, que se exploda, que o Senhor me ame, que o Senhor me queira, que o Senhor esteja segurando as tuas mãos nesse dia mau, porque é isso que interessa, você saber o quanto o Senhor se preocupa com a sua história, com a sua vida. E Esther, irmão, sendo judia, ela foi rainha. Mesmo judia, ela foi rainha de um povo medo-persa, era muita coisa naquela época. Mas a mulher, os irmãos sabem, que ela sendo mulher, ela não tinha muita autonomia governamental ou nenhuma. Ela nem era chamada sempre para estar na presença do rei. Ele tinha um harém fenomenal e ele usava quem ele queria na época. Veja que o primo ou o tio dela, isso é uma controvérsia, Mardoqueu ou Mordecai, ele ficou ali na porta do palácio. E uma vez, estando ali, ele ouviu uma conversa, que alguém estava tramando matar o rei. E ele pescou aquilo tudo, e ele foi lá e entregou os camaradas. Foi apurado, eles foram executados, mas a história ficou por isso. Nada aconteceu, Mordecai ou Mardoqueu não foi honrado por nada do que ele fez. Mas veja que mesmo assim, ele não mudou a sua posição. Aonde ele estava, na porta do rei, ele permaneceu. Se fosse outro, ficava todo feridinho. Salvei a vida dele, não fez nada por mim. Eu fui lá, entreguei o cara, era para ele estar morto. Ele nem me honrou, nem me colocou lá no colo dele. A honra... A honra não veio naquela hora, mas ele continuou posicionado ali na porta do rei, irmãos, e revelou ao rei quem ele de fato era. E uma noite, quando o rei não conseguia dormir, ele chama os escribas para que os escribas leiam as crônicas para ele. Estava lá registrado no livro o que Mardoqueu fez. E ele perguntou para o escriba, sim, e o que fizeram com esse moço? Nada, nada. Mas ele tinha que ser honrado, ele livrou minha vida. E naquela hora, entra Amã. Amã todo posudo, entrava na presença do rei para poder pedir o edito que iria exterminar os judeus. Só que o rei falou primeiro, Amã, o que eu posso fazer para honrar uma pessoa que me agrada? Peito tufou. Quem que agrada o rei? Sou eu. Ele vai querer fazer uma gracinha comigo. Coitado, né? E ele então colocou para o rei tudo que enchia o seu coração. Rei, manda colocar no cavalo do rei, colocar a capa do rei, a coroa do rei, desfilar pela cidade, e assim uma pessoa puxar o cavalo e dizer, assim o rei faz com a pessoa que ele decide honrar, ele dá o seu lugar. Isso, faça isso com Mordecai. Uau! Ele desmontou naquela hora, porque era o homem que ele odiava, e agora ele ia puxar o cavalo e dizer, assim que se faz com a pessoa que o rei decide honrar. Irmãos, Deus honra ou não honra aquele que é fiel? Fica na tua que ele vai te honrar, crente. Vai chegar a tua hora. Ele esperou pacientemente posicionado. E quem foi lá tirar o sono do rei foi Deus, porque ele decidiu honrar o seu filho. Por isso, queridos, nada pode impedir e desfazer aquilo que Deus decide fazer. É tremendo entender isso, porque o drama que eles estavam vivendo ali, como se fossem inimigos daquele povo, o Senhor veio para neutralizar.
Mas aquilo não encheu o coração de Naamã, de Mordecai. Ele passou por toda aquela honraria, voltou para as vestes de pano e saco e voltou para a porta. E o decreto já estava feito, não estava no dia, mas ainda tinha um tempo pela frente, ainda tinha que interceder e mudar isso aí. A sentença não tinha mudado. Por isso que a terceira decisão é conhecer os inimigos do rei. Às vezes convivemos com pessoas que nós não sabemos e pensamos que são amigos da onça. São pessoas traidoras, são pessoas más que estão arquitetando contra a nossa própria vida. Veja aqui, irmãos, que Amã, conselheiro do rei, ele era agadita. O que quer dizer isso? Descendente de Amaleque. Ele perseguia os judeus. O povo amalequita, irmãos, foi o primeiro povo que se levantou para lutar contra Israel quando ele saiu do Egito. E foi covarde. Eles pegaram israelitas pelas costas, aqueles que são os retardatários, aqueles que são os cansados. Israel caminhando rumo à terra prometida, mas os cansados vão ficando para trás. Começa a murmurar, começa a reclamar. Eu não concordo com isso, não é bem assim, não é assim que se faz. E vai ficando para trás. E vão se isolando do grupo. E vieram os amalequitas e pegaram esses retardatários e os mataram, porque estavam desprotegidos, estavam solitários. E Deus ficou muito irado e disse: esses amalequitas não vão subsistir de geração em geração. Essa guerra vai continuar constante, daí para frente. E este homem era descendente. Muitos anos depois, ainda estavam ali se levantando contra Israel. Quando você vê Números 24, você estuda sobre isso. Êxodo 17, 16. O Senhor faz uma revelação extraordinária. E ele disse: porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Quem está pelejando essa guerra hoje é Deus. Deus, ele não vai abrir mão, irmãos, quando se levantam contra os seus filhos. Por isso que é muito importante você conhecer os seus inimigos, com quem você está lutando mesmo. Não é com a pessoa A, B, C ou D. Nosso inimigo hoje, você sabe quem é. É o inimigo de Deus, e ele nos agride para atingir o próprio Deus. Isso é terrível. Por isso que a iniquidade dos amalequitas, ela era tanta diante do Senhor, que Deus também deu a mesma ordem para Saul. Saul, vai lá, aniquila os amalequitas, não deixa sobrar nada. E o que ele fez? Sobrou o melhor do rebanho e livrou a vida do rei Agag. E Samuel chega: que barulho é esse, Saul, que eu estou ouvindo aqui? Ah, é o melhor do rebanho que o povo quis poupar. O povo? Irmãos, nós precisamos entrar no nível da obediência, porque com o inimigo não tem penitência. Com o inimigo tem que fazer o que Deus mandou fazer. Deus mandou que Saul eliminasse completamente e não ficasse ninguém. E ele não obedeceu. Veja que os amalequitas historicamente eram inimigos de Israel. E aí naquele lugar, o Senhor mandando que o exterminasse e ele poupando vidas. Quantas vezes nós somos complacentes com pessoas que Deus já decidiu mais não caminhar com elas? Deus disse para Samuel: até quando você vai querer andar com quem eu rejeitei? Até quando você vai ficar estendendo a mão para uma pessoa que eu não quero mais abençoar, porque não anda comigo? Nós não podemos, irmãos, agir contrário ao que diz a Bíblia. Se o Senhor não quis mais, eu vou querer? Eu não posso. Pessoas que o Senhor decidiu, eu não posso me meter, e nem você. Nós temos que conhecer quem são os inimigos do nosso Deus. Não, mas a Bíblia manda amar os inimigos. Ama. Ele amou tanto que ele foi para a cruz. Mas eles quiseram a cruz. Eles quiseram Jesus da cruz. Então, caminhe com o seu Senhor.
Nada a fazer, irmãos. Esse espírito amalequita, ele permanece ao longo da história. E aí vem cumprimento do Senhor em Êxodo 17:16, que essa guerra contra Amaleque será de geração em geração. Não vai passar esse tempo e as coisas vão continuar, não vai mudar. O Senhor afirma que o que Ele vai fazer contra Amaleque nessa guerra, irmãos, Ele está dizendo que esta guerra que continua até hoje, é possível determinar o espírito do anticristo, que está totalmente ligado ao espírito amalequita. Já está tudo arquitetado, igreja, para a volta do Senhor. Não perca mais tempo. O Senhor já está aí na biqueira, já está os anjinhos lá tudo posicionado para tocar trombeta. E você precisa arrumar a sua história. O objetivo do espírito do anticristo, irmãos, é exterminar o povo de Deus, como os judeus lá atrás na história de Esther. Eles queriam acabar completamente com o povo de Deus. O anticristo, ele vai se levantar para acabar com todos aqueles que são filhos de Deus, que amam a Cristo e que querem caminhar com Cristo. E por isso ele fica todo o tempo tentando denegrir a imagem de Jesus, todo o tempo falando dele no meio da sociedade, da mídia, de tudo quanto é meios de comunicação, com chocarrice, com escândalos, com humilhação, todo o tempo, irmãos, mostrando a sua oposição clara contra o nosso Deus. Por isso que Amã, ele foi alimentado por uma raiva incontrolável contra o povo de Deus. Que raiva terrível era essa, irmãos, que ele só foi se agravando quando ele percebeu que Mordecai não se prostrava diante dele, não o reverenciava, não o tinha como uma autoridade, até porque não era pela pessoa dele, é porque todo judeu, ele só se dobra diante de Deus e ninguém mais. Eles se humilham diante de Deus, eles se prostram diante de Deus, mas de homem nenhum eles não fazem, porque é princípio deles, não era exatamente a pessoa Mordecai. E ele levou aquilo para o campo pessoal. Quantas vezes nós entramos em guerras desnecessárias, porque levamos as coisas para o campo pessoal? Precisa desassociar fatos de pessoas. Resolve o problema e não inclui pessoas, e nem se inclua, porque não está falando com você sobre alguma situação, mas aqueles que são tipo rodo, que puxa tudo para si, e isso não está certo, você sofre muito com isso. Quando nós olhamos a história, nós vemos a mesma coisa que aconteceu com Adolf Hitler. O que aconteceu com esse homem, irmãos? Ele tinha um comportamento parecido com Amã. Desde pequeno ele era influenciado pelo espírito de anticristo para odiar judeus. E cresceu com essa raiva terrível contra eles. E a história conta. Se você olha a biografia dele, irmãos, mostra a raiva que ele tinha desde quando ele nasceu, que as pessoas falavam, e isso foi sendo construindo e passando como uma tradição, e começou a fazer parte do seu caráter. E aí você viu na história o que aconteceu. Esse espírito do anticristo, ele tornou-se mais nítido na vida de Hitler, quando ele atingiu uma posição de liderança no partido nazista. Ali ele pôde extravasar toda a sua ira, toda a sua raiva contra o povo judeu, com seus discursos antissemitas, com a perseguição, com todo tipo de morte, que os irmãos sabem, o extermínio que ele fez com o povo de Deus naquela Alemanha nazista. E Amã, ele fez igual. Ele não passou a ter raiva dos judeus, mas ele odiava Mordecai. Era um ódio tão terrível, irmãos. E ali, o que via? Esse ódio tinha uma origem lá atrás, lá quando Israel saiu do Egito. E todos esses anos veio esse ódio crescente, crescente e crescente nas origens desse povo amalequita. Então veja que ele decidiu punir toda a população judaica. A quarta decisão que nós precisamos aprender e tomar: deixe Deus te usar.
Irmãos, essa é uma posição que a maioria das pessoas não fazem. Não, eu quero ser usado, eu quero ser instrumento de Deus, então deixa Ele fazer. Toma a frente de Deus, toma decisões, faz do seu jeito, não dá certo e continua. Não, eu sou instrumento de Deus, não é. Deixa Deus fazer acontecer no tempo dEle, na hora dEle, da forma dEle, porque cada um Ele vai usar de uma forma, irmãos. Deus, Ele levantou Esther, ela nem sabia o que iria fazer, mas o Senhor mostrou o que Ele faz com aqueles que decidem esperar dEle. O nome Esther, ele tem um significado que chama-se a escondida. Ninguém sabia onde ela estava. Era uma judiazinha que de repente foi parar no palácio do rei, e entre as mulheres do rei ela era a principal, mas ela não entrava sempre na sua presença. Estava escondida dentro do palácio, mas não estava escondida diante de Deus. E Deus ouviu os 3 dias em que ela jejuava e orava por aquele povo, para o livramento de Israel. Essa mulher, irmão, ela se tornou a arma secreta de Deus dentro daquele palácio. Será que Deus tem armas secretas por aqui? Deus está precisando que você faça o que Esther fez. Entra lá no teu quarto, como arma secreta, separa a tua vida para jejuar, buscar a Deus, querer que Deus faça algo em você e através de você para transformar o lugar que você vive, o país que você mora. Há uma sentença de morte sobre as nações e nós somos responsáveis de trazê-los de volta para Jesus, igreja. O nosso tempo de separação, de jejum, de busca, é para remover essa sentença de morte. Esse edito de morte estava lá no Éden, mas o Senhor, pela cruz, Ele rompeu esse edito para que a vida pudesse entrar. Mas por que todo mundo não entra? Porque eu e você não vamos lá esclarecer isso. Tirar o véu dos olhos para que as pessoas entendam a importância de entregar sua vida para Jesus, sair do engano. Por isso temos que deixar o Senhor nos usar. Quando Mordecai comunicou para ela o que o povo estava sofrendo, desistido, choroso, triste, sabendo que os dias iam se aproximando do dia da sua morte. Ninguém fica feliz, irmão, em saber que amanhã você vai morrer. O cara já morre hoje. Já morre de véspera, porque não tem mais expectativa de mudança dessa situação. Mas o Senhor, Ele é tremendo. Ele tem decretos para emitir, irmãos, na sua vida. Se você é essa arma secreta, Deus tem decretos novos para emitir na sua direção, para mudar a sua sorte, mudar o destino da sua casa, daquilo que hoje te aflige, aquilo que te perturba, aquilo que rouba a tua paz, esse casamento enrolado, essa dívida que não se acaba, seja lá o que for. Ei, Deus está no trono para emitir decretos sobre a sua vida. Diga: eu recebo. Efésios capítulo 6, verso 12, ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso quer dizer, irmãos, que o Senhor tem forcas que foram construídas para nós, mas que eles morrerão nelas também. Ele é tremendo, irmãos. Deus honrou o seu povo, que ganhou o direito de se defender, eliminando os seus inimigos no dia 13 de Adar. E aí, a vida deles foi preservada. Deixa eu lhe dizer que você precisa de um decreto novo na sua vida hoje. Esse livro de Esther, ele veio para demonstrar algo para nós, irmãos, que Deus jamais abandona o seu povo. Jamais você vai ficar sozinho. Segunda coisa que esse livro nos ensina, que o poder de Deus sempre sobrepuja o poder do inimigo. Ele não é mais poderoso do que o nosso Deus. A terceira coisa, que a intercessão, ela faz a história
história, aleluias. Ela acelera a palavra de Deus aqui nessa terra. O intercessor é aquele que entra nos lugares ocultos que nem todo mundo entra, o lugar da intimidade, o lugar do ouvido de Deus. Ele entra ali com choro, com gemido, com pano de saco, orando pela sua vida, e talvez você nem saiba, mas Deus já está ouvindo a oração e algo vai acontecer. Querido, a quarta coisa que nós aprendemos, que os decretos que Deus emitir para a sua vida, eles sempre serão superiores aos decretos dos inimigos. Diga aleluia. O diabo pode querer a sua morte, mas o Senhor tem vida abundante para você. O diabo pode querer a sua infelicidade, mas o Senhor despeja unção de alegria. Ele arranca o luto e coloca vestes de alegria. Tem alguém alegre aqui, igreja? Ei! Glórias ao Senhor Jesus. Por isso devemos orar. Orar pela paz de Jerusalém, orar pelo paz do povo de Deus, irmãos. A sua casa precisa ser uma casa abençoada, uma casa feliz, uma casa de sorrisos. As casas hoje são carrancudas, fechadas, inimigos dentro da própria casa. Não olhe para o seu irmão familiar achando que ele é seu inimigo. Até muito chato. Todos nós somos, meu irmão. Todo mundo tem um dia chato, todo mundo tem um dia insuportável, mas é que ele não está, sorria para ele, ou receba os sorrisos do outro. Mas não, rosna para o irmão como se fosse o inimigo. Vamos viver uma vida mais leve, irmãos. A festa de Purim, ela traz esse sentimento, que a graça do Senhor vem sobre a igreja dele, para impedir que esse inimigo domine suas emoções, roube a sua alegria, roube a sua paz, e você comemore algo extraordinário que esse mundo não dá, a vida de Deus, aleluias. Irmãos, essa vida o mundo não conhece. Esse mundo está doido. Ele só conhece bebedeira e fica lá falando asneira, só conhece droga e fica viajando, só conhece orgias que não vão levar a nada. Mas quando você entra no Santo dos Santos, quando você é envolvido pela glória de Deus, nada se compara com a presença dele em nós. Mais do que tudo, deseje a presença de Deus na sua vida. E finalmente, o Senhor Jesus, Ele vai voltar. Ele vai derrotar esse anticristo de uma vez por todas, irmãos, e tudo estará consumado aqui nessa terra. Por isso, queridos, guarde essas 4 decisões: lutar contra os seus inimigos, conhecer o rei e os seus inimigos, conhecer os inimigos do rei e deixar Deus te usar.
Quero fazer um convite especial para você. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos nossa escola bíblica dominical. É um tempo especial de aprendizado da palavra de Deus e nós queremos que você faça parte conosco para que você conheça mais sobre essa palavra tão preciosa. Quero deixar esse convite para que você e sua família venham participar conosco domingo às 8h30 da manhã. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify. Neste sábado nós falamos sobre amigos, amigos que te levam para mais próximo de Jesus. Nós tivemos o exemplo daquele paralítico que foi levado por 4 amigos, que subiram até o teto, que abriram o teto e ali ele teve o seu milagre em Jesus. E isso é importante para que você possa estar trazendo seus amigos também para a rede de jovens, para que você possa conquistá-los para o reino de Jesus. Gostaria de convidar você para estar conosco aqui na Igreja Renovada, na Rede de Jovens 26+. Você que tem acima de 26 anos, gostaria de fazer um convite especial para você para estar aqui todos os sábados às 19 horas.